Shalom a todos. Shalom. Vocês estão bem? Graças a Deus. Que bom. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou durante a semana, é porque o Senhor abençoou a tua vida, abençoou a tua família, você está respirando, você está com vida, e essa é uma das promessas de Deus para nós, vida e vida abundante, não é verdade? Irmãos, nós vamos caminhar hoje. O pastor começou o mês falando sobre como lidar, ou como trabalhar e caminhar de acordo com a palavra de Deus, vencendo os reveses da vida. Depois veio o Silvano e trouxe uma palavra para nós sobre decisões. As decisões da nossa vida que nós precisamos tomar, também glorificando a Deus, momentos que nós precisamos decidir e tomar uma atitude diante do Senhor. Semana passada, o pastor trouxe aqui o Salmo de número 13, discorreu nos Salmos, em alguns outros Salmos, trazendo para nós a mais pura palavra de Deus em relação ao nosso compromisso com o Senhor, nossa motivação e a nossa entrega diante do Senhor. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, e eu acredito que essa palavra vai falar muito ao seu coração, como falou ao meu, como fez sentido para mim. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, com o seu coração cheio de esperança, cheio de renovo, sendo confrontado, por que não, pela palavra do Senhor, mas algo que Deus prometeu para nós. Se existe algo que Deus prometeu para mim e para você, é vida e vida em abundância. Nós vamos caminhar em Ezequiel, capítulo 37, e como o pastor falou, minha sogra está aí, louvado seja o nome do Senhor. Trouxe café para mim. É engraçado porque ela trouxe um chinelo para a Vanessa, só que antes de começar, ela trouxe um chinelo para a Vanessa, um presente, que a Vanessa, eu quero um chinelo, mãe, beleza, ela trouxe um chinelo. A Dona Maria é uma segunda mãe para mim. E ela trouxe uma bolacha passatempo para mim. Olha que benção. Se quer me agradar, me dá um doce, que aí está tudo certo. Coisa boa. Estamos com a Karen também ali, né, Karenzinha? Fica na benção aí. Solteira, oh, aleluia. Ezequiel, capítulo 37, irmãos. Então nós vamos ler esse texto a partir do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor, estou na versão NVI, os irmãos podem acompanhar ali, tá joia? A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, outras versões, sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Então profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair,
trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Falei e fiz. Palavra do Senhor. Como eu disse, o tema de hoje é acreditar. Seguindo em frente, apesar das impossibilidades da nossa vida. Irmãos, nós, na nossa caminhada cristã, nós vamos passar por momentos de impossibilidade. Momento que nós olhamos pela perspectiva humana e não temos saída. Mas nesse texto, nós vamos discorrer hoje e caminhar um pouquinho, conversarmos, que para Deus sempre há uma saída, sempre há um novo jeito. Se estamos em Cristo Jesus, há um novo jeito para a nossa vida e para a nossa história. Não é o fim. A impossibilidade não é o fim da nossa trajetória, não é o fim da nossa vida e da nossa história. Eu vou colocar um vídeo, pedir o Tiagão por gentileza, e a gente volta a conversar a seguir. A vida costumava ser tão linda, repleta de magia, de possibilidades. Eu poderia passar horas desenhando, imaginando histórias malucas para contar a todos os meus amigos. Eu pensava que minhas histórias poderiam inspirar o mundo, fazer dele um lugar diferente. Eu era uma sonhadora. E por algum tempo parecia que todos os meus sonhos estavam se realizando. O Billy era o meu mundo, o homem dos meus sonhos. Mas logo o sonho virou pesadelo. Aquele assassino não levou apenas a vida do Billy. Levou a minha também. A única coisa que a polícia sabia era que o assassino usava um capuz vermelho, que ele deixou junto com o macacão de mecânico. Logo abandonaram o inquérito. Mas eu não consegui seguir em frente. O que você faz quando perde a fé, a esperança e a vontade de seguir em frente? Eu costumava sonhar em contar histórias, mas nunca imaginei que a minha terminaria assim. Incondicional. Lembra daquela história que você escreveu sobre Deus e o pardal? Você disse que não acredita mais naquilo, mas tudo bem. Ele é paciente. Eu sou prova disso. O que quer que aconteça, eu tenho paz e eu só desejo o mesmo para você. Encontre seu ritmo, Sam. Compartilhe suas histórias. Eles se importam. Viva, respire. E encontre um meio de acreditar de novo. A vida é tão linda, repleta de magia e possibilidades. Eu pensei que a minha história tivesse chegado ao fim, mas estava errada. Era uma vez um filhotinho de Papa Figo. A mãe dele o chamava de Foguinho por causa de suas belas penas alaranjadas. O pequeno Foguinho vivia em razão dos raios de sol. Ele podia ficar debaixo do sol por horas. Muito bom! O Joey me ajudou a encontrar uma coisa que eu perdi ao longo da vida. Uma coisa em que eu acreditava com tanta força que as tempestades da vida nem ousavam se aproximar. Mas sabe, mesmo nessas tempestades, nas épocas mais solitárias de todas, você nunca está sozinho de verdade. O amor é a coisa mais poderosa do mundo. Eu já vi o que ele pode fazer. E ele pode fazer coisas incríveis.
Às vezes eu imagino um mundo em que todos saibam que o amor é incondicional. E que mundo lindo é esse? Acho que o Billy tinha razão. Existe mesmo amor suficiente para dar volta ao mundo. Tudo o que você precisa fazer é compartilhá-lo. Se o amor de Deus fosse como o sol, constante e imutável. E se você acordasse um dia e percebesse que nada poderia mudar isso? A Samantha, que é a atriz, a personagem, no caso, perdeu o marido e chegou num momento que não dava para seguir em frente. Só que ela descobriu que há esperança, que há um novo jeito. Senhor, que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que o Senhor me use como canal de bênção, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, à nossa necessidade hoje, Deus. Que Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar em nós e através de nós. Assim nós oramos, Deus, fale conosco, nós queremos isso, nós desejamos isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Ezequiel, ele profetiza, ele fala para esse povo, o povo de Israel, cativo, na Babilônia, falando para o povo o seguinte, em outras palavras: povo de Deus, confiem porque o Senhor vai agir em favor de vocês mais uma vez. Confiem porque o Senhor não esqueceu de vocês. E o povo cativo, preso, gritava com desgosto: estamos sem esperança, é o nosso fim. Estamos sem perspectiva. É esse o clamor desse povo. E o momento que Ezequiel fala para esse povo, profetiza a restauração e a reconstrução do povo de Deus. E até o próprio profeta Jeremias já havia falado para o povo, e se o povo tivesse ouvido, talvez não estariam clamando e gritando por socorro. Olha, o Senhor tem pensamentos de paz ao teu respeito. O Senhor tem planos de prosperidade, de paz para vocês. Confiem tão somente no Senhor é que as coisas vão acontecer. Se tem uma promessa, irmãos, como eu falei já de início, a promessa de Deus sobre cada um de vocês, sobre cada pessoa, cada família aqui representada, nesta noite, é que Deus nos trará vida. Deus vai nos trazer vida. Deus vai trazer algo novo dentro do nosso coração, dentro da nossa história. Irmãos, nós estamos passando por um momento em que as pessoas, eu nunca vi tantas pessoas desacreditadas. Eu nunca vi tantas pessoas desanimadas. Tantas pessoas que jogaram a toalha por uma frustração que passaram, um erro que cometeram no passado, ou algo que aconteceu na vida, uma perda que aconteceu na vida. E essa história de Ezequiel 37 foi escrito então, nesse tempo, onde o povo de Deus estava achando que estavam destruídos. E Deus levanta o profeta. E o texto diz para nós que os ossos estavam sequíssimos. Irmãos, não era apenas um ambiente hostil. Não era apenas um ambiente de doentes. Era um ambiente totalmente sem vida. Era um ambiente totalmente sem perspectiva. Aliás, a Bíblia fala que nós estávamos sem perspectiva. Mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas mais uma vez, o Senhor enviou o teu Filho na cruz do Calvário e morreu em nosso lugar. E Efésios 2:1 diz, Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. E hoje, irmãos, como eu disse, mesmo que você esteja desacreditado, mesmo que a tua vida pareça uma realidade que para você é o fim, para você não há uma porta aberta, para você a perspectiva está cada vez apequenando a tua vida e a tua história.
nós precisamos seguir em frente. E seguir em frente não é fácil. Não é fácil seguir em frente quando nós perdemos. Não é fácil seguir em frente quando nós nos frustramos com algum plano na nossa vida. Não é fácil seguir em frente quando o desemprego ou alguma coisa desse tipo, dessa situação, bate na nossa porta. A decisão mais difícil para nós, muitas das vezes, é continuar. E às vezes nós pensamos em desistir. Irmãos, quantas vezes eu pensei, quantas vezes a minha família pensou, vamos desistir de igreja, vamos desistir até mesmo da nossa família. Daqui a pouco eu vou contar um exemplo disso. Vamos desistir do ministério. Irmãos, eu lido com seminaristas, estou no primeiro ano ainda, eu já estou vendo um seminarista jogando a toalha. Eu falo, não perca a esperança, não perca a fé, não perca a sua perspectiva no Senhor. Projetos que nós vamos deixando, sonhos que vai sendo deixados. Não é fácil seguir quando nós perdemos batalhas, irmãos. Não é fácil quando nós perdemos algo que amamos. E nós estamos sendo assolados por isso. Mas viver é continuar. Viver é um movimento. Viver é continuar a nossa caminhada, a nossa história. E nós, a partir do capítulo que nós lemos, nós vamos aprender algumas lições. E a primeira delas é essa daqui. Tenha uma convicção plena que você está debaixo da bênção do Senhor, da mão do Senhor. O verso 1 diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale, cheio de ossos secos. Irmãos, de forma muito simples, eu tenho para dizer para você nessa noite, os lugares mais hostis que você passar, os lugares, as situações mais difíceis e complicadas que você passar, não é o fim da tua história. Porque a mão do Senhor está sobre você. Porque a mão do Senhor está sobre a tua família. Porque a mão do Senhor está sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. A mão do Senhor, a bênção do Senhor está sobre você. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. E o mesmo texto que diz que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, eu creio plenamente que a mão do Senhor está sobre a igreja Shalom. E sobre a nossa cidade, e sobre os nossos negócios, e sobre os nossos filhos. 2 Coríntios 5,17, alguns textos rapidamente para a gente ver, perceber como que Deus está trabalhando na nossa vida. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós não precisamos temer o nosso passado, o erro, a frustração, os problemas, a realidade do passado ficou para trás, porque agora nós estamos com a mão de Deus, a mão de Jesus sobre a nossa vida. Nós não precisamos temer. Romanos 8,1 diz que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação mais para você, nem para mim, nem para ninguém que está em Jesus. Porque a mão do Senhor agora está sobre você, sobre a tua vida e a sua história. Irmãos, João 10,10 ainda diz, eu vim para que vocês tenham vida. Poderia parar aí, o texto já era uma bênção para nós. Mas ele diz, e tenham em abundância. E tenham, outras versões, plenamente. Irmãos, Jesus veio para nos trazer vida. E vida em abundante. Vida, para você, é a bênção do Senhor. Você está vivo hoje, com todas as batalhas e dificuldades que você tem na tua história. Você está vivo, isso é bênção de Deus. Agora, vida plena vai depender muito, vida abundante, das nossas decisões e escolhas. Vida abundante, é isso que o Senhor quer para nós, mas vai depender muito da tua caminhada com Jesus daqui para frente. Efésios 2, como eu já li. Alguém lê, por gentileza, para mim? Isaías 58, 11 e 12. Isaías 58, 11 e 12. Quem achar, pode ler, por gentileza. Amém. Amém.
gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Aleluia. Irmãos, você crê que a bênção do Senhor está sobre você? Você crê nisso? A mão do Senhor está sobre mim e sobre você. Eu estou repetindo isso porque, irmãos, nós somos o povo. Se nós acreditamos nisso, de verdade, de fato e de verdade, nós somos o povo que vai restaurar a nossa história. E a história de muitas outras pessoas. Como diz Isaías 58, 11 e 12, nós somos o povo que vai construir. Nós somos o povo que vai mudar a realidade. Irmãos, não é a Shalom que vai mudar você. Irmãos, não é a cidade que vai mudar você. Não é o governo, não é a política, não é o mundo, não é a mídia, não são as redes sociais. O que vai mudar a tua realidade é quando você caminha com Jesus, quando você tem a bênção de Deus, você muda a realidade por onde você passa. Você é o instrumento de Deus para mudar e transformar a nossa realidade, a sua realidade. No Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele pode dizer com todas as palavras, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha que texto tremendo. Um texto que garante para você e para mim, que quando nós estamos em Jesus, nós temos um lugar especial. Quando nós estamos com Jesus, Ele garante, você tem um lugar debaixo da sombra do Onipotente. Debaixo da sombra do Onipotente. Nós desfrutamos de um lugar especial e podemos descansar. Então creia que você está debaixo da bênção do Senhor. E uma segunda lição, enxergue as situações da sua vida na perspectiva de Deus. O texto diz que o Espírito levou Ezequiel a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para você, você não precisa me responder. No seu coração, como que você enxerga as coisas? Como você vê a situação que está a tua vida, ou a situação que está outras pessoas e a realidade do nosso país? Sabe por quê? Parece que o mundo vai ditando como nós temos que enxergar as coisas. Como que nós temos que ver as coisas. O noticiário só nos detona todos os dias, detona a nossa mente, joga um monte de lixo na nossa mente. As redes sociais, um monte de fake news e outras notícias que não vêm glorificar a Deus em nada. E isso vai enchendo a nossa mente, o nosso coração. Nós somos tomados por más notícias. E essas más notícias mudam a nossa forma de ver o mundo e as pessoas. Nós nos tornamos pessimistas diante de algumas situações. E pode ser, irmãos, que hoje, como eu já vi na minha vida, muitas das vezes, um vale cheio de ossos sequíssimos, usando aqui uma metáfora. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra para você nessa noite, guarde isso no seu coração. A tua realidade hoje, a tua vida hoje, do jeito que ela está, e a realidade do nosso país, a realidade da sua história, da história da tua família, é sempre um ponto de partida na perspectiva de Deus. A tua realidade hoje é um ponto de partida para você recomeçar e você começar de novo. Na perspectiva de Deus não é o fim. Você crê nisso? Na perspectiva de Deus é sempre uma oportunidade para nós recomeçarmos, porque a palavra de Deus diz, Deus não vê como o homem vê. Então nós precisamos deixar o nosso coração ver na perspectiva de Deus, deixar o Espírito Santo nos conduzir e nos guiar para nós caminharmos com Deus e nós vivermos essa vida plena que o Senhor quer que nós vivamos. Nós não podemos, irmãos, ser replicadores das más notícias, porque nós somos mensageiros, agentes de boas novas, detentores da mensagem do Evangelho. E Deus, irmãos, vai te levar por muitos lugares. Só que você tem uma escolha a fazer. Enxergar, porque é possível, pela palavra de Deus, enxergar na perspectiva de Deus a realidade da tua vida, que é sempre um ponto de partida. Quer um exemplo? Eu tenho um irmão que deu muito trabalho, rapidamente eu vou contar para os irmãos.
o meu irmão do meio. Ele deu muito trabalho. Foi usuário de droga, traficou algum tempo da vida. Foi uns 15 anos, mais ou menos, dando muito trabalho para minha mãe, para o meu pai, para a família. E nós tentamos de todas as formas resolver a situação. Tentamos brigar. A primeira coisa do ser humano é brigar, né? A gente quer brigar. Apesar de estar numa família cristã, tentamos de todas as formas. Tiramos de casa, né? Teve situações que meu pai teve que segurar ele pelo colarinho e quase que surrar o menino mesmo, sabe? E foi muito difícil, irmãos. Xingamentos terríveis com a minha mãe, com meu pai. Coisas assim que realmente é muito difícil você lidar e trabalhar. Só que nós estávamos na perspectiva errada, tentando do nosso jeito. Irmãos, foi passar a dobrar o joelho, a clamar ao Deus Altíssimo, a dizer assim: Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu conheces, Senhor, Ele é Teu, Ele pertence ao Senhor. Nós não aceitamos essa realidade. E nós vamos declarar a partir de hoje a vitória na vida dele. Irmãos, nesse momento, de manhã eu usei isso, o Tiago está ali, alguns irmãos vieram hoje de manhã. Nesse momento, meu irmão deve estar cantando no louvor, lá no Espírito Santo, ou tocando. Porque nós mudamos a perspectiva. E a realidade naquele momento, da nossa história e da nossa família, era um ponto de partida para recomeçar. Então que você creia nisso, que os nossos problemas e os desafios e batalhas da nossa vida, pode dar uma passadinha, por gentileza? Ali no... Aí, isso. Não, antes. Antes. Isso. Aí. Os nossos problemas e desafios são sempre um ponto de partida para nós seguirmos em frente, crescermos e amadurecermos. Outra lição, e daqui a pouco já caminhando para o final. Creia que Deus opera o impossível na nossa vida e na sua vida. O verso 2 ainda diz: E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Irmãos, deixa eu usar um texto aqui rapidamente. Mateus capítulo 14 vai falar da multiplicação de pães e peixes. Eu dividi esse texto só para exemplificar essa verdade para a nossa vida. Esse texto em 3 personagens: os discípulos, um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e o próprio Jesus. Correto? Os discípulos, diz o texto, que já estava ficando tarde, e os discípulos então falaram para Jesus assim: Senhor, manda esse povo embora, porque já está ficando tarde, e eles têm que comer, eles têm que fazer os afazeres deles. Eles têm que cumprir com os afazeres deles. Jesus falou assim: não, arrumem vocês comida para esse povo. Nós não vamos despedir as multidões sem dar comida para esse povo. Mas, Senhor, a gente só tem aqui um garotinho que arrumou 5 pães e 2 peixinhos. Será que vai dar? E o texto diz que Jesus pegou os 5 pães e 2 peixinhos, olhou para o céu e agradeceu. Sabe o que eu aprendo aqui? O pouco na mão de Deus é matéria-prima para o milagre acontecer. Irmãos, tem muitas coisas na sua vida e na minha vida que apenas o poder sobrenatural de Deus é capaz de resolver e solucionar. Tem coisas na nossa vida que apenas o poder de Deus é capaz de solucionar. Então não perca a esperança, não perca a perspectiva, creia que Deus opera o impossível. Lucas 1,37 diz: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E muitas pessoas têm pensado que a vida está perto do fim. Só que se é Cristo que está na sua vida, se é Cristo que trabalha por você e por mim, se é vontade de Deus, ainda há esperança. Quando nós declaramos ser impossível, irmãos, nós estamos duvidando do poder de Deus e nos apequenando frente aos problemas. Deixa eu explicar isso. Nós declaramos ser impossível, nós simplesmente falamos assim: nossa, que problemão que eu tenho. E nós não vamos agir mais, nós não vamos fazer mais nada sobre aquilo, sobre aquela situação. Nós vamos nos apequenando e apequenando o poder de Deus. Precisamos nos comprometer com as verdades da palavra de Deus,
porque Ele começou uma obra excelente em nós e na nossa história. E Ele é fiel e justo para completar essa obra, irmãos, na sua vida e na minha vida. Acredite nisso, porque os ossos estavam sequíssimos, mas pelo poder de Deus, as coisas voltam ao lugar, o vento sopra, tudo se move. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, não é coisa de pentecostal, não. Se Deus precisar mover os céus e a terra para abençoar você, Ele vai fazer. Se Deus precisar mover, Ele vai mover. Porque o impossível são coisas que nós não podemos fazer. Apenas o nosso Deus. E nós cremos nesse Deus. Nesse Deus que é bom, nesse Deus que é grandioso. Outra lição. Viva pela fé em Deus. Viver pela fé em Deus. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Só tu o sabes. Viver pela fé é uma tarefa difícil, não é fácil. Ah, olha que tamanho minha fé, olha que crente bom que eu sou. Nem sempre. Jesus cansou de falar para os discípulos, que fé pequena que vocês têm. Que pequenina fé que vocês têm. Mas viver pela fé, irmãos, sabe o que é? É você todos os dias falar assim, Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, alimenta a minha alma. Jesus, sacia a minha sede. Jesus, trabalha o meu coração. Viver pela fé é acreditar na escuridão o que Deus disse na luz. Isso é viver pela fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Irmãos, eu tenho outra pergunta para dizer para você. O que é que dirige a tua vida? Qual é a base que está dirigindo, que você está construindo a tua vida e a tua casa? Qual é o chão, a base que você tem construído a sua vida? É a fé em Jesus? É a fé no Filho de Deus? Você tem construído e alicerçado a sua vida na rocha, que é Jesus? Pela fé, irmãos, nós precisamos caminhar e nós vamos caminhar com problemas e com batalhas, mas viver pela fé, como eu disse hoje já, é cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso e... Cada vez que a nossa fé é provada, irmãos, Deus nos dá a chance de crescer. E há muitos relatos de livramento na Bíblia, de fé viva no Senhor, que é um exemplo. A fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fornalha, foram jogados na fornalha e disse a Bíblia que nem um fio de cabelo foi queimado. Eu estou falando aqui para pessoas que são cristãs, não tem os visitantes, então vou exemplificar mais rápido. Tá? A fornalha, os 3 foram jogados na fornalha e diz a Bíblia que nenhum do fio de cabelo foi queimado. Fé em Deus. E sabe o que é mais incrível? Deus não livrou ninguém da fornalha, mas livrou na fornalha. Irmãos, Deus não vai te livrar de problemas, mas vai te livrar no problema. Não sei qual é a tua vida, como é que está a tua vida hoje. Não sei como está a tua história, a tua caminhada com Deus. E não é minha intenção criticá-lo ou falar, olha, como você não... Que mau crente que você é. Não. Não é isso. Mas eu quero que você grave isso e que o Espírito Santo trabalhe isso no seu coração. É possível vivermos pela fé em Jesus, porque Ele nos livra no problema e não dos problemas. E por último, já caminhando para o final, creia, em nome de Jesus, creia no poder da liberação da palavra profética. Isso aqui não é muito falado. Creia no poder da liberação da palavra profética. Verso 4 diz, então ele me disse, Ezequiel, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, o século que nós estamos vivendo, nós precisamos urgentemente usar melhor e muito mais, ou melhor, mais e muito melhor a nossa boca, as nossas palavras, porque as palavras têm poder. As palavras que nós falamos, irmãos, ecoam e um dia vão retornar. Tudo que nós falamos ecoa pela cidade, pelos outros países, por todos os lugares. Todas as palavras que nós falamos ecoam e nós precisamos profetizar. E o Senhor garante poder para isso. Atos 1:8 diz: vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo. Vocês caminham com o Espírito Santo. Eu prometo mandar a vocês o Espírito Santo, o Espírito que caminha com você, dentro de você. Então comece, irmãos, em nome de Jesus, hoje, a abençoar o seu casamento. Olha, profetize vida e não morte. Profetize a libertação e não a miséria, a desgraça na sua vida e na sua família. Mais um exemplo da minha família. Quantos que falaram mal, quantos que jogaram pedras, quantos que amaldiçoaram, quantos falaram assim, não vai ter jeito, quantos que você contava uma bênção e a pessoa, ao invés de agradecer, falava ao contrário daquilo. E nós precisamos profetizar, irmãos, tenha a ousadia de chegar na sua casa hoje e falar: olha casa, ouça a palavra do Senhor, olha filhos, ouça a palavra do Senhor, olha identidade, ouça a palavra do Senhor. Ah, ganhei uma moto agora. Shalom, ouça a palavra do Senhor. Cidade de Campinas, Vila Marieta, ouça a palavra do Senhor. Nós precisamos profetizar vida. Profetize mesmo sobre a sua família, igreja, cidade, porque é isso que o Senhor diz para nós realizarmos, e Ele dá toda capacitação para isso. Irmãos, o que nós estamos declarando dentro de nós, o que nós estamos declarando na nossa casa, isso é para a minha vida. Qual o vocabulário que nós estamos usando na nossa forma de falar? Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo, cantando, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Deixa eu falar aqui para os adolescentes, mais uma vez. Quando eu era adolescente, irmãos, para fugir do pecado, não que eu não pequei muito, ainda peco, mas eu ia no ônibus, para o trabalho, ou para a escola, ou na rua, eu ia ouvindo hinos, cânticos, né? Rock da vovó, essas coisas dos anos 80, resgate, reggae, daqueles bem de crente, sabe? Aquelas coisas, assoviando cânticos, para não pensar outras coisas, pensar bobagem. Até porque eu me guardei para casar com a Vanessa, louvado seja Deus. Mas a gente precisa disso, viver nessa perspectiva de trazer a adoração para dentro de nós, trazer o louvor. A gente precisa louvar mais, nós somos um povo que precisa louvar. É por isso que eu amo, o Rabbit está aqui, daqui a pouco vocês vão ver o Rabbit um dia pulando aqui, que o homem faz com alegria, não que vocês não fazem, mas vamos louvar mesmo, louve, todo ser que respira, louve ao Senhor. Enche a sua casa de adoração. Vanessa está lá lavando, passando chega, taca negócio de limpeza no chão, e está o hino tocando lá, o cântico cantando lá. Eu chego lá, falta ela falar em língua lá, porque... Brincadeira. Mas enche a sua casa, o seu carro de louvor a Deus. Isso quer dizer, irmãos, nós devemos usar nossa boca para abençoar, porque antes do milagre, sempre haverá um tempo de adoração e louvor. O verso 7 diz: houve um barulho. Opa, tem alguma coisa acontecendo. Um som de chocalho, rolou um pagode. E os ossos se juntaram. Houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se juntaram. Irmãos, creia no poder da palavra que você fala diante de Deus, com o Senhor. Profetize mesmo, fale mesmo. Seja usado por Deus, em nome de Jesus. E finalizando, assimilando a lição e seguindo em frente. Coloquei algumas considerações aqui. São palavras minhas, mas que façam sentido para os irmãos. Sei que seguir em frente não é fácil.
O Herbert já pode vir aqui, Herbert, por gentileza. Sei que seguir em frente não é fácil. E que às vezes estamos como o povo exilado, gritando por esperança. Isso é verdade. Mas creia, irmãos, Deus nos deu o dom da vida. Amém? E a oportunidade de começarmos de novo, plenamente, vida abundante de Deus. Por isso nós não precisamos temer. Não temas. Mas voltarmos a acreditar e nos colocarmos à disposição para sermos usados e usadas pelo Senhor, para restaurar, reconstruir e mudar a nossa realidade de outras pessoas. Em Deus, isso é possível, e apenas nele. Então, creia, irmão, se dedique, ore mesmo, coloque a sua vida diante do Senhor, sua vida devocional, sua vida com Deus, porque um dia nós vamos passar pelo vale. O vale é para todos, ele não escolhe, nem raça, nem classe social, mas, graças ao nosso bom Deus, que a nossa realidade, mesmo no vale, é sempre um ponto de partida para nós recomeçarmos, para nós seguirmos em frente, para nós alcançarmos e conquistarmos e prosperarmos, por que não? Em Deus é possível nós seguirmos em frente, porque para Ele não há impossibilidade. Guarde isso no seu coração, essa última frase. O verso 10 de Ezequiel 37 diz assim: o exército era enorme. O exército que Deus ressuscitou era enorme. Irmãos, a obra de Deus na sua vida é enorme. A obra que Ele tem para fazer na tua vida é enorme. Creia nisso. O tamanho da sua impossibilidade, glória a Deus por isso, não diminui o tamanho do seu Deus. O tamanho da sua impossibilidade não diminui o tamanho do seu Deus. Amém? Feche os seus olhos. Você pense na sua impossibilidade, na situação que você está enfrentando, na sua busca incessante por resposta, por esperança. Creia que Deus vai fazer algo novo na tua vida. Não é o fim da tua vida, irmãos. Não é. Deus tem algo muito maior para fazer. Tudo que deixamos para trás não se compara com aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Não tem. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Colocamos a nossa vida, a nossa história diante do Senhor. Deus, nós não queremos crer em nós mesmos. Nós queremos crer no poder sobrenatural do Senhor. Por isso, Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Nós precisamos, Deus, do Teu toque. Nós precisamos, Deus, que o Senhor mude a nossa perspectiva. Que o Senhor encha os nossos corações de esperança. Nos dê, Deus, um novo ânimo, um novo motivo. Muitas pessoas, Deus, no nosso país, próximos de nós, têm pensado até mesmo em desistir da vida. Mas, Pai, coloque, Deus, um novo ânimo, um novo cântico em seus lábios. Deus, trabalha a nossa vida. Trabalha, Deus, a nossa vida, a nossa família. Deus, portas, Deus, que precisamos que sejam abertas e nós não temos mais para onde correr a não ser o Senhor. Deus, nós precisamos todos os dias do Senhor. Todos os dias. Como diz o salmista, nós entregamos os nossos dias na mão do Senhor. Deus, trabalha, porque nós cremos no poder sobrenatural do Senhor para a vida desta igreja, para a vida, Deus, das famílias dessa igreja, das crianças dessa igreja. Nós cremos, Deus, cremos no Senhor. Nos ajude, Deus. Que a bênção do Senhor esteja sempre nos acompanhando. Que a boa mão do Senhor esteja sempre nos direcionando, nos guiando. Deus, a Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Lâmpada que ilumina o nosso caminho, mas não apenas isso, que mostra o melhor caminho. Então, Deus, nós acreditamos nisso e que isso seja verdade para nós hoje. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.